Uma estrela comum no fundo do céu noturno brilha de forma constante, até que, por alguns dias, sua luz se intensifica de maneira misteriosa. Esse brilho temporário não é uma erupção estelar, mas a assinatura de um intruso invisível, um planeta gigante e sem estrela, vagando no breu absoluto, que dobrou o espaço-tempo como uma lente de aumento. Estima-se que bilhões desses mundos órfãos cruzem a galáxia em total isolamento térmico e visual. Como a ciência consegue rastrear massas colossais que não emitem nenhuma luz? E qual o real impacto que a passagem silenciosa de um desses andarilhos causaria nos limites do nosso sistema solar? Para compreender a escala desse mistério, precisamos olhar para os telescópios terrestres que monitoram o céu todas as noites. Durante décadas, a astronomia operou sob a premissa de que planetas eram acompanhantes obrigatórios de estrelas. Afinal, eles nascem dos mesmos discos de poeira e gás que colapsam sob a gravidade. No entanto, o avanço dos observatórios digitais revelou uma realidade muito mais caótica. O espaço entre as estrelas não está vazio, ele é povoado por mundos fugitivos, planetas que foram expulsos de seus lares originais e agora navegam em uma noite eterna. A primeira resposta prática para a detecção desses corpos veio através de uma das previsões mais refinadas da física. A gravidade de qualquer objeto massivo dobra o caminho da luz que passa perto dele. Quando um planeta órfão passa exatamente na frente de uma estrela distante, ele foca a luz dessa estrela em nossa direção, agindo como uma lupa cósmica temporária. Esse fenômeno, conhecido como microlente gravitacional, é o nosso único farol para enxergar o invisível. Para entender como a gravidade consegue desviar a luz, precisamos imaginar o espaço como uma malha elástica esticada. Uma estrela massiva cria uma depressão profunda nessa malha. Quando a luz de uma estrela ainda mais distante viaja em nossa direção, ela não segue uma linha reta perfeita, ela é forçada a contornar a depressão criada pelo objeto intermediário. Se esse objeto intermediário for um planeta órfão, a distorção é sutil, mas perfeitamente mensurável. Durante o breve período de alinhamento, a luz da estrela de fundo é focada e amplificada, criando um pico de brilho que os astrônomos chamam de evento de microlente. O mais fascinante é que esse evento é irrepetível. Como o planeta está viajando a velocidades extremas pelo vácuo, ele passa pela frente da estrela apenas uma vez e desaparece para sempre na escuridão profunda. O processo que cria um planeta órfão começa com uma violência indescritível nos sistemas estelares jovens. Esse processo de expulsão, conhecido na astrofísica como espalhamento planeta a planeta, é incrivelmente comum durante a infância dos sistemas estelares. Quando um disco protoplanetário começa a se consolidar, dezenas de embriões planetários disputam a mesma matéria disponível. Nesse cabo de guerra gravitacional, os planetas gigantes agem como verdadeiros tiranos orbitais. Suas massas colossais perturbam as trajetórias de mundos menores, forçando-os a órbitas cada vez mais elípticas, até que o ponto de ruptura é alcançado. O planeta menor é literalmente chicoteado para fora do campo gravitacional de sua estrela hospedeira. A partir desse instante, o cordão umbilical que ligava o planeta ao seu Sol é cortado. Ele deixa de ser parte de um sistema organizado para se tornar um nômade solitário. Imagine um mundo com o dobro do tamanho de Júpiter, desprovido de qualquer calor externo, avançando pela escuridão. Sem uma estrela para orbitar, o conceito de ano perde o sentido. Não há estações, não há dia e noite, apenas um trânsito perpétuo através de distâncias inimagináveis. Os cientistas estimam que, para cada estrela visível na Via Láctea, possam existir dezenas de planetas órfãos vagando no vazio.
Isso significa que o espaço interplanetário pode ser muito mais congestionado do que os nossos mapas celestes sugerem. A intuição humana nos diz que um planeta sem Sol seria apenas uma rocha estéril e congelada a quase zero absoluto, totalmente desprovida de qualquer atividade ou interesse geológico. Mas é aqui que ocorre a nossa primeira virada de perspectiva. Modelos termodinâmicos avançados indicam que a realidade desses mundos pode ser surpreendentemente dinâmica. Se um planeta órfão for grande o suficiente para reter uma atmosfera espessa de hidrogênio e hélio, esses gases podem atuar como um cobertor térmico incrivelmente eficiente. Sem a radiação solar para dissipar a atmosfera superior, o calor gerado pelo decaimento radioativo no núcleo do planeta e pela pressão gravitacional interna fica aprisionado. Sob essa manta gasosa, a temperatura na superfície de um planeta órfão poderia permanecer alta o suficiente para manter a água em estado líquido. Em vez de uma esfera de gelo morto, alguns desses andarilhos cósmicos podem abrigar oceanos subterrâneos globais, aquecidos por fontes hidrotermais em seus leitos rochosos. A vida, portanto, poderia teoricamente florescer em um isolamento absoluto, alimentada não pela luz de uma estrela, mas pela energia remanescente do próprio nascimento do planeta. O breu do espaço profundo pode esconder biosferas inteiras que nunca conheceram o conceito de céu ou sol. A busca por esses corpos exige uma precisão tecnológica que desafia os limites dos nossos melhores observatórios. Como os eventos de microlente gravitacional são extremamente raros e imprevisíveis, os astrônomos precisam apontar supercâmeras para campos densos de estrelas, como o centro da nossa galáxia, registrando milhões de pontos de luz simultaneamente. Um computador analisa essas imagens em tempo real, procurando por aquele aumento súbito e simétrico de brilho que dura poucas horas ou dias. Se o alinhamento for ligeiramente imperfeito, o sinal se perde. Se o planeta for pequeno demais, a distorção da luz é quase imperceptível. Apesar dessas dificuldades, os dados acumulados por telescópios de rastreamento mostram que esses mundos não são anomalias raras. Eles são uma classe majoritária de objetos celestes. O vácuo que separa o nosso Sol da estrela mais próxima pode conter múltiplos planetas de tamanho terrestre ou gasosos que simplesmente não conseguimos ver porque estão temporariamente fora do alinhamento óptico com as estrelas de fundo. A escala do mistério se expande drasticamente quando trazemos essa realidade para o nosso próprio quintal. A estabilidade do nosso sistema solar parece garantida pelas órbitas quase perfeitamente circulares dos planetas que conhecemos. No entanto, simulações de mecânica celeste sugerem que o nosso sistema não é imune a invasores. Ao longo de seus 4,5 bilhões de anos de existência, o Sol completou mais de 20 voltas ao redor do centro da galáxia, viajando por regiões densas e vazias. Durante essa jornada, é estatisticamente provável que planetas órfãos tenham cruzado as fronteiras externas do nosso sistema. A passagem de um planeta órfão gigante pelas regiões externas, como a nuvem de Oort ou o cinturão de Kuiper, deixa assinaturas gravitacionais sutis. Astrônomos que estudam as órbitas de objetos transneptunianos extremos notaram que muitos desses corpos gelados apresentam órbitas estranhamente alongadas e inclinadas, como se tivessem sido perturbados por uma força invisível no passado recente. Esse fantasma gravitacional levanta uma hipótese perturbadora: o misterioso corpo celeste teorizado como Planeta 9, que muitos acreditam estar escondido nos confins do sistema solar, pode não ter nascido aqui.
Ele pode ser um planeta órfão capturado pela gravidade do Sol durante uma passagem próxima, um prisioneiro de guerra cósmico mantido em uma órbita fria e distante. Se um planeta órfão de grande porte entrasse hoje no sistema solar interno, as consequências seriam silenciosas e catastróficas muito antes de qualquer colisão física ocorrer. A gravidade é uma força de longo alcance. À medida que o intruso se aproximasse, ele começaria a desviar a trajetória dos asteroides e cometas que habitam as regiões externas, arremessando uma chuva de rochas em direção aos planetas internos, incluindo a Terra. Mais grave ainda seria a perturbação da órbita terrestre. Se o planeta invasor passasse a uma distância equivalente à órbita de Júpiter, sua atração gravitacional poderia alterar sutilmente a excentricidade da órbita da Terra. Uma mudança de apenas alguns pontos percentuais na nossa distância média em relação ao Sol seria suficiente para desencadear eras glaciais extremas ou superaquecer a atmosfera, colapsando a biosfera global. Não precisaríamos de um impacto direto para que a vida fosse extinta. Bastaria um empurrão gravitacional invisível para nos lançar em uma órbita inabitável. A grande revelação que esses mundos silenciosos nos trazem é que o universo não é um relógio mecânico seguro e isolado. Nós fomos ensinados a ver o espaço como um palco estático, onde os planetas giram em torno de suas estrelas em perfeita harmonia eterna. Mas a descoberta dos planetas órfãos destrói essa ilusão de segurança. O espaço interestelar é um oceano dinâmico e turbulento, povoado por bilhões de massas invisíveis que navegam à deriva. A aparente paz do nosso sistema solar é apenas uma janela temporária de estabilidade em meio a um fluxo contínuo de exilados gravitacionais. Cada vez que um telescópio em uma montanha isolada registra o piscar breve e inexplicável de uma estrela distante, não estamos apenas testemunhando um alinhamento geométrico raro. Estamos observando a passagem de um mundo inteiro que rejeitou as regras da arquitetura cósmica tradicional. Esses planetas órfãos são monumentos à violência da formação planetária, sobreviventes de uma era de caos que agora cruzam o vácuo em silêncio absoluto. Eles provam que os limites do que consideramos um planeta são muito mais amplos e misteriosos do que a nossa experiência ao redor do Sol nos permite ver. No fim, a escuridão entre as estrelas não é um vazio desolado, mas uma vasta floresta escura onde mundos invisíveis viajam sem rumo, lembrando-nos de que a gravidade que sustenta o nosso mundo é a mesma força que, sem qualquer aviso, pode redesenhar o destino de todo o sistema solar.